Olá, alunos do canal de Play, trazendo aí uma pequena orientação rápida sobre a atividade da página 68 do livro Ápice de Língua Portuguesa e a página 69, tá bom? Essa atividade, ela é para ser feita, a priori, em grupo, tá? Mas pode ser feita individual também, tá bom? Então temos aqui a produção de texto, crônica, tá bom? Agora é sua vez de escrever uma crônica para fazer parte de uma coletânea de crônicas da sua turma. O que seria essa coletânea, gente? Essa coletânea é digamos assim, um livro, tá? Com várias crônicas, né? Digamos que na sua turma tenha em média 30 alunos. Aí a professora ou o professor passou essa atividade para cada aluno fazer a sua crônica. Então ele vai fazer uma antologia, né? Ou seja, uma coletânea de crônicas dos alunos. Então vai estar lá aquele livrinho com a capinha bonita, o sumário, as páginas e lá vai ter as crônicas, um de cada aluno, tá bom? Então a primeira coisa temos que fazer um planejamento, né? O que é que diz aqui o item 1? Observe quadrinhos. Então observando bem esse primeiro quadrinho, nós vamos ver que tem aqui a parada de ônibus e que tem duas crianças que são bastante conhecidas no mundo das HQs, né? Das historinhas em quadrinhos, que é o Cebolinha e o Cascão. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão pegando um ônibus, né? Mais embaixo tem a continuação, né? Eles já dentro do ônibus. Então você note que tem alguns bancos que tem pessoas sentadas e outras que aparentemente estão vazias, né? Só que tem adultos que estão em pé no corredor do ônibus. E eles dois que são crianças, né, tanto o Cebolinha como o Cascão, eles não conseguem alcançar nessa barra onde as pessoas seguram quando estão em pé dentro do ônibus. Então, com essa situação, você vai criar a sua crônica, né? Pode ser uma crônica divertida, pode ser uma crônica que faça a pessoa pensar, possa ser uma crônica que faça a pessoa rir muito, tá? Vai depender do tipo de crônica. Então aqui é fácil, tá? Então dando continuidade aqui, ó. Cascão e Cebolinha, a gente já sabe que é de Maurício de Souza, né? Das historinhas e quadrinhos dele, de São Paulo. Aqui no caso da editora é Maurício de Souza, editora, próprio dele mesmo, número 8, página 50, fevereiro de 2013. Então aqui tem as orientações embaixo, ó, na página 68. Item 2. Os quadrinhos apresentam um fato, né, que ocorre no dia a dia de muitas pessoas. Andar de ônibus. E quando é uma criança que utiliza o ônibus, muita coisa pode acontecer. Este será o assunto da sua crônica no ônibus. Observe, né, letra A, observe, que nos quadrinhos você já tem os personagens que participam. Quem são os personagens que participam? Cebolinha e Cascão, né? O lugar, né, que é o espaço onde acontecem as ações, né? No caso aqui, o lugar, o espaço é o quê? O ônibus, né? Dentro do ônibus. O momento, né, que é o tempo em que ocorre a ação. Você pode copiar como se fosse no presente, né, algo que está acontecendo, ou no passado, algo que já aconteceu, né? E mais embaixo tem a letra B. Você vai decidir a sequência das ações, né? A situação inicial, a compilação, o clímax, desfecho. O que é essa situação inicial? Você pode colocar que o Cebolinha mais o Cascão estavam na parada de ônibus. E de repente, compilação. Vários ônibus começaram a passar e nenhum parou. Até que, por fim, com mais de uma hora na parada de ônibus, teve um ônibus que parou para eles e eles entraram. Porém, no clímax, né, por serem criança e os bancos estarem todos lotados, as pessoas estavam em pé no corredor segurando na barra. Só que Cebolinha e Cascão não conseguiam, né, alcançar porque eram crianças. Então, quando o ônibus parar, acelerar e freava, eles ficavam indo para um lado e para o outro, né? Você pode criar dessa forma. E o desfecho é que alguns adultos, com pena deles por serem crianças, cederam o banco para eles. Tá? Pode ser mais ou menos nesse sentido. Quem contará a história é o narrador, né? Que não participa dela, ou o narrador que também é personagem. Se você só conta assim,
Ah, o Cebolinha, o Cascão estavam lá na parada de ônibus, esperando o ônibus para poder irem para a casa da tia. Tá? Você está falando deles. Então, no caso, você está sendo só o narrador. O narrador observador. Você não participa da história. Agora, se você quer ser o narrador personagem, você vai dizer, eu, né, e o Cebolinha e o Cascão fomos pegar o ônibus para irmos para a casa da nossa tia. O ônibus demorou a chegar na parada. Quando veio chegar, estava lotado. Ficamos em pé no corredor, porém não alcançávamos na barra, porque somos muito pequenos. E o ônibus ficava acelerando e parando, e nós ficávamos sendo jogados de um lado para o outro, tá? Até que alguém teve pena da gente e cedeu a cadeira. Aí quando você vai contando desta maneira, você é o narrador personagem. Aqui no caso eu aconselho você ser o narrador observador, você vai só contar a história, porque ali já tem uns personagens que é o Cebolinha e o Cascão, não precisa você se enquadrar como sendo um deles. A escrita. Se fosse aula presencial, a professora daria um caderno para vocês, ou de vocês mesmos, ou uma folha avulsa, para você registrar a história imaginada que você criou. Mas como você está na aula online, você vai criar aí na sua casa. Você vai pegar o seu caderno, uma folha em branca, vai olhar para as imagens do Cebolinha e do Cascão e vai criar um título e vai desenvolver a sua história com início, começo e fim, tá? A sua crônica. Defina qual será a intenção de sua história. Vai ser emocionar, fazer rir, fazer pensar, né? Pode se fazer pensar, né? Fazer pensar no sentido de que aí crianças andando sozinhas em ônibus lotado, né? E não é seguro. Então a pessoa pode refletir sobre isso, né? Que nunca devemos andar, deixar crianças andar sozinhas em ônibus, ainda mais lotado, que elas podem se machucar. Então você vai escolher a linguagem assim empregada, tá? Pelo narrador e pelos personagens, ou seja, aquela linguagem se é mais coloquial, mais fácil de ser entendida, mais popular, ou é aquela culta, né, de difícil compreensão, que são para leitores bem avançados, tá? Então, depois que você escrever seu primeiro rabisco, você vai fazer a revisão, pode pedir ajuda de um irmão, de uma irmã, um pai ou a mãe. Você vai reler o texto em voz alta, né? De preferência, você pode fazer um exercício que eu aconselho de frente para o espelho. Pegue e fique em frente ao espelho da sua casa, pegue o caderno e leia em voz alta. Tá? Você vai ler Cascão e Cebolinha foram. Você vai lendo em voz alta, você vai vendo o que pode melhorar, o que pode ser aperfeiçoado, onde vai necessitar uma vírgula, onde vai necessitar uma pontuação, tá bom? Porque toda vez que a gente faz essa leitura em voz alta, né, o que ainda pode, há muita coisa por melhorar. Então avalie se o efeito produzido por ele está de acordo com a sua intenção, se você realmente era aquilo que você queria com o seu texto, e decida se haverá falas de personagens registradas com o uso de aspas ou de travessão. Você vai só narrar o que aconteceu ou você também quer colocar uma coisinha ali com a fala entre Cascão e Cebolinha, tá? Se for, você pode colocar aquela questão, né? Travessão, que vai indicar que o personagem está falando, e as aspas, né? Para sinalizar que aquela fala é de outra pessoa na crônica. Então, no item 2, reescreva a crônica com as mudanças necessárias. Você, depois que você fez a revisão, que você leu em voz alta de frente para o espelho, aí você vai fazer de novo, agora uma edição, né, e divulgação da antologia dessa crônica, que nesse caso, né, seria o momento que a professora iria pegar todas as crônicas já concluídas e iria montar um caderno, né, com as crônicas para formar um mini livro, um livrozinho, né. Então, ele tem as ilustrações com os textos, providenciar cópias dos textos produzidos e decida como adaptá-los ao tamanho do caderno, que vai servir de suporte para eles. É possível reuni-los também em uma pasta. Então, você poderia pegar o seu trabalho, tirar xerox, né, diminuir o zoom para ficar no formatozinho menor. Se houver condições, utilize o computador para digitar as crônicas. Você também pode, após ter escrito, você pode digitar, né, no Word, para escolher as letras e o formato e o tamanho também da crônica, tamanhozinho de um livro. Depois imprimir, né? Então tem diversas formas e recursos que podem ser utilizados, né? Desde a escolha da letra, a distribuição de página, a inserção de mais imagens, além dessas que o livro dispõe, tá? Então pensar como organizar a crônica para elaborar um sumário. O que é o sumário? Você vai colocar o título e o autor, tá? É como se, assim, como eu disse no começo, cada aluno da sua turma, cada coleguinha fez a sua crônica. Aí vai ter crônica que vai querer fazer a pessoa rir, vai ter crônica que vai querer fazer a pessoa refletir, outras vai fazer a pessoa pensar, né? Então vai dividir nesses títulos, né?
crônicas no seu contexto. E converse com os colegas e decida junto com divulgar a produção de vocês, né? Vocês podem juntar todas as crônicas dos colegas, como eu falei, organizar no computador para formar um livrinho com a capinha bonitinho e tudo, e depois ver se imprime na escola, né? E divulgar na própria sala de leitura da escola, e quem sabe futuramente pleitear, né, via prefeitura ou secretaria de educação, a publicação de um livro, né, com esse trabalho de vocês, um projeto de leitura, novos escritores. Então, entrega de um exemplar para a biblioteca, reprodução da antologia, que é o conjunto de crônicas, no caso aí, né? Para todos possam levar um exemplar para casa, né? Cada aluno vai receber o seu exemplar, além de você receber a cópiazinha impressa da sua antologia, da sua crônica, você vai receber a dos coleguinhas também. Então, vai ser aquela antologia. Você vai ter um livrinho com todas as crônicas da sua turma, tá? Com a capinha bonitinha, um sumário, tá bom? Tudo organizadinho. E você vai ser um dos escritores ali. Aí pode fazer um momento de autógrafo, sentar todos os colegas e cada um assinar, né? Isso aí seria chave de ouro para votar, após a pandemia votar, né? Com esse trabalho. Montar uma feirinha de cultura, né? Uma feirinha de leitura. Então vamos lá, né? Que é na 69. Espero que você tenha compreendido. Agora vamos tentar fazer aqui um rabisco. Então estamos aqui, observe os quadrinhos, né? Observe, então vamos... agora é sua vez de escrever uma crônica. Eu vou tentar fazer algo aqui junto com vocês, tá? Então vamos colocar aqui um título para nossa crônica. Deixa eu só ver se eu selecionei aqui. Tá tudo aqui sem muito corte, só para mim ver como é que vocês estão fazendo aqui no Word, tá? Pronto, ó. Vamos colocar aqui um título. Vamos ver qual o melhor título seria para nossa crônica, né? As Aventuras de Cascão e Cebolinha. As Aventuras de Cascão e Cebolinha. Aí nós vamos colocar aqui o ônibus. Quer dizer que são várias aventuras e que uma delas foi no ônibus, tá? Então a gente pode começar aqui. Pode ser certo dia, certa vez, né? Então vamos iniciar assim, ó. Certo dia, numa manhã de segunda-feira, Cebolinha e Cascão foram para a casa da tia Alice. Eles foram, eles foram de ônibus. Ó, tudo é assim mesmo, tá? Você vai fazendo. Só que tiveram muito trabalho. Tá? Então, mais ou menos nesse sentido aqui. Aqui não quer dizer que está correto, aqui é só uma forma para você ter uma ideia. Tá? Você vai criar o seu título, tá? Você pode colocar ele em caixa alta, se for no computador. Negrito, para dar um destaque. O ônibus também você pode colocar em negrito, para dar um destaque, tá? Aí você vem aqui. Aí você vai lendo, ó. Certo dia, na manhã de segunda-feira, Cebolinha e Cascão foram para a casa da tia Liz. Eles foram de ônibus, só que tiveram muito trabalho. Aí você vai... Primeiro que eles ficaram... Vamos consertar aqui esse eles. Primeiro que eles ficaram mais de uma hora na parada de ônibus, esperando por um. Depois, vamos aqui. Depois, eles
conseguiram pegar um ônibus. Só que ele quem? O ônibus, né? Estava muito lotado de gente. As pessoas que entraram junto com Cebolinha e Cascão foram em pé no corredor e Cascão e Cebolinha também. Então você vai usando a imaginação, tá? Aí mais aqui você vai, ó, essa parte aqui era para estar mais embaixo, esse nome no finalzinho, mas vou deixar aqui. Aí dando continuidade. Cebolinha olhou para Cascão e só com o olhar dava para perceber que algo não ia bem. Que não ia bem. Pois eles não alcançavam na barra do corredor onde as pessoas, né, ou seja, os passageiros, se seguram quando vão em pé. Aí não esquecer de olhar a questão de parágrafo, acentuação, tá bom? Que eu estou fazendo só o primeiro exemplo, um rascunho, tá? Aí vamos tentar aqui, já foi feita a introdução inicial, um pouquinho de desenvolvimento. Vamos tentar fazer aqui um pouquinho como se fosse o clímax, né? Quando o ônibus saiu, eles ficaram eles quem? Cascão e Cebolinha, né? Ficaram sendo jogados de um lado para o outro, pois não tinham onde se segurar. Aí as pessoas vão comprovar pela imagem, né? Ó, o jeito deles. Aí, com pena deles, ou com dó, tá? Com dó deles, vamos colocar aqui, duas pessoas, dois adultos cederam duas poltronas para eles sentarem. E, aliviados, agradeceram e foram tranquilos para a casa da tia Alice. Então, vê, ó, se você anotar, a gente fez o título, introdução, né? Fizemos o desenvolvimento, o clímax, aquela questão do ônibus jogar eles para um lado e para o outro, e o finalzinho feliz, né?
colocando que alguém teve dó deles, cedeu a cadeira, eles foram tranquilos e chegaram em paz na casa da tia Alice. Então aqui é só um rascunho, tá? Você pode usar várias estratégias. Aí depois, feito isso aqui, tá? Pode ser no computador ou no seu caderno, você vai ler isso aqui em voz alta, em frente do espelho, tá? Vamos ver como ficou. O ônibus. Certo dia, numa manhã de segunda-feira, Cebolinha e Cascão foram para a casa da tia Alice. Eles foram de ônibus, só que tiveram muito trabalho. Primeiro que eles ficaram mais de 1 hora na parada de ônibus, esperando por um ônibus. Depois eles conseguiram pegar um ônibus, só que ele estava muito lotado de gente. As pessoas que entraram junto com Cebolinha e Cascão foram em pé no corredor. E Cascão e Cebolinha também. Cebolinha olhou para o Cascão e só com o olhar dava para perceber que algo não ia bem, pois eles não alcançavam na barra de um corredor, onde as pessoas se seguram quando vão em pé. Ó, pelas imagens já diz tudo, né? Quando o ônibus saiu, eles ficaram sendo jogados de um lado para o outro, pois não tinham onde se segurar. Aí, com dó deles, 2 adultos cederam 2 poltronas para eles sentarem, e aliviados agradeceram e foram tranquilos para a casa da tia Alice. Então, feito isso aí, feita a sua leitura, você vai caçar uma pessoa mais de idade da sua família e vai fazer a correção ortográfica, né? Ver onde é que está precisando uma vírgula, um acento, tá? A correção. Depois você pode digitar no computador, colocar as figurinhas bonitinho e enviar para a professora imprimir. Depois a professora vai pegar todas as crônicas suas e dos seus coleguinhas e remontar aquela antologia, tá bom? Então eu espero que tenha ajudado. É mais ou menos nesse sentido aqui esse trabalho da página 68 e 69, ok? Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.